Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu primeiro vídeo do canal. E o título, ele é muito sugestivo ao que eu quero inaugurar esse canal para falar para vocês sobre crescimento sob pressão. Será que isso é uma realidade? Pressão, normalmente, na nossa mente, ele remete a crescimento ou a uma coisa que é feita de forma forçada, certo? Mas eu quero falar para vocês a minha experiência sobre essa questão de crescimento sob pressão e como esse crescimento sob pressão mudou a minha percepção sobre pressão, tá? Eu não sou de São Paulo. Para exemplificar um pouquinho para vocês, eu moro atualmente em São Paulo. Só que eu não sou daqui, tá? Eu sou nortista. Eu vim do norte do Brasil e moro em São Paulo vai fazer 2 anos e meio. Atualmente, eu estou em Campinas, no interior de São Paulo. E essa mudança sobre pressão, ela me ajudou, como mulher, claro, em muitos aspectos de crescimento pessoal e de autoconhecimento também. Então esse vídeo, ele tem muitas vertentes. Eu coloquei esse título, mas ele pode naturalmente falar também sobre as mudanças, tipos de mudanças e as mudanças de cidade. Para vocês terem uma noção, quando eu vi, né, quando eu procurei de mudar para Campinas, eu fui atrás de vídeos, vim aqui no YouTube mesmo, atrás de vídeos. E aí achei muitos vídeos falando sobre Campinas. E essa mudança minha, ela foi sob pressão, mas basicamente foi uma pressão pessoal, tá? Para quem não conhece, o norte do Brasil é muito afastado dos grandes centros do país, né? Então, eu sempre quis sair de lá. Eu nunca me senti tão pertencente. Eu falo para vocês que essa pressão crescer, né, nessa pressão de não ter um estado ou não ter um ambiente tão favorável, me fez ser muito, como eu posso falar para vocês? Eu não era conformada, sabe? Eu não tinha essa conformação. E aquela frase de que quando você expande a sua cabeça, é difícil ou você não retorna, né? Mas o estado que você tinha é real. Eu sou prova disso. E eu falei, vou gravar o meu primeiro vídeo falando sobre pressão, mas também eu vou falar sobre mudança de estado. Quando eu falei a primeira vez sobre isso no meu Instagram, muitas pessoas, na verdade eu fiz um comentário numa publicação e algumas pessoas perguntaram, como é mudar? Você mudou? Por que você mudou? Foi difícil? E hoje, depois de 2 anos, e assim, gravar esse vídeo agora pra vocês, aqui é onde eu tô, sentada, gravando esse vídeo, é uma vitória. É uma vitória com muitas questões pelo caminho, mas eu acho que isso é necessário, né, acontecer pra gente crescer, tá bom? Principalmente o crescimento sob pressão. Atualmente, eu sou dona do meu próprio negócio, tá? E isso também me fez crescer sob pressão. Então, vim do norte, morei em São Paulo, fiz pós-graduação em São Paulo, já conhecia ali como é que funcionava mais ou menos, mas da primeira vez que eu pisei, eu falei, quero morar aqui. Não sabia se era lá, porque eu não conhecia o interior do estado, mas eu vim pra cá e eu conheci uma pessoa e esse que foi o X da questão. Quando eu vim pra cá, eu conhecia uma pessoa. Eu fiz uma mudança que eu mesma olho pra trás e falo, como que eu fiz isso, né? Mas mudei pra Campinas e tive um choque de realidade. Para quem não sabe, existem muitos países dentro do Brasil. Isso é uma ironia, tá?
vocês ou as pessoas que moram aqui no Sudeste, a maioria das pessoas não tem noção do que um nortista ou um nordestino vive. Tem uma ideia de algumas coisas, mas normalmente as ideias passadas elas não condizem muito com a realidade. E muitas vezes isso é normal, né? Porque só sabe da realidade quem convive na realidade. Então, eu saí de Belém do Pará. Eu morei na capital até os meus 30 anos. E aí, decidi vir, conheci uma pessoa, mas, detalhe, eu tinha uma clínica montada lá. Eu tinha um consultório e uma outra parte de um outro serviço que eu ofereço montado. Tava tudo montado. Um relacionamento, essa pessoa, ela até então viria comigo para Campinas. Acabou que a gente, né, teve desencontros e a gente não conseguiu continuar. E vim para Campinas sozinha. Eu decidi que viria. E desde aí, as coisas começaram a caminhar. Eu lembro que quando eu decidi, coloquei na cabeça que eu viria, eu comecei a vender algumas coisas e eu decidi, passou a pandemia, né? Praticamente a gente estava se recuperando da pandemia e aí o Brasil estava um caos ainda. Então eu não podia vender as minhas coisas do apartamento porque eram novas, então isso era um grande empecilho para mim. E aí será que eu vendo as coisas? Será que o que eu faço? Pedi, né, entendimento para Deus e eu estava sentada na janela da minha casa com meu pai e eu olhei para fora e tinha um caminhão de mudança. E o caminhão de mudança estava escrito Sul e Sudeste. E era na frente de casa. Então, para mim, aquilo ali já foi o primeiro sinal de que eu podia contar, né, com uma força, um pai além do pai físico, né, que eu podia vir e que alguns sinais estavam cooperando para isso. Mal sabia eu que era o início de uma jornada de 2 anos e meio, que vai fazer muitas histórias. E aí eu vim com a mudança, peguei a minha mudança inteira e vim morar em Campinas. Conheci uma pessoa, já fiz alguns contatos pelo Instagram, então uma dica que eu dou para quem muda de cidade você já tem uma profissão, no meu caso eu sou farmacêutica, tá? Mas antes de ser farmacêutica eu já fazia um outro trabalho e paguei meus estudos justamente com esse trabalho e eu procurei na internet alguns lugares que me receberiam com a qualificação que eu tinha. Porque na minha região a gente se preocupa bastante com essa questão de estudo. Então lá a gente é muito incentivado não só a trabalhar, mas também a estudar. E eu vim com uma qualificação boa, então eu já tive umas portas abertas inicialmente. Porém, lembra que eu falei para vocês? Eu vim do norte, eu vim de uma outra cultura e me choquei com a cultura de São Paulo. Não São Paulo capital, São Paulo interior, precisamente a cidade de Campinas. Falar para vocês que no início eu pensei em desistir nos 6 primeiros meses. Por quê? A cultura da região, costumes. Eu cheguei aqui e eu soube que Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravatura do Brasil. Isso explica muita coisa, tá? Então, para quem quiser pesquisar mais a fundo e quem entende o que eu tô falando, isso explica algumas coisas que acontecem na cidade. Mas eu sempre quis não ser vítima na minha vida em nenhum aspecto. E eu falo isso no sentido de acontecer alguma coisa, eu não sou vítima, eu não gosto de ter essa sensação de vitimismo, porque parece que eu nunca ocasiono nada. Então eu procuro não ter essa sensação de que eu fui vítima de algo. Eu analiso as minhas ações, analiso o que aconteceu e vejo o que dá para tirar de proveito disso. E eu cheguei. Gente, eu levei golpe no meu trabalho, no primeiro trabalho. Descobri um monte de coisa. Foi assim uma coisa horrível. Trabalhei num outro lugar que eles
meio que sugava um pouquinho as pessoas. E aí eu comecei a lidar com uma parte do ser humano que, infelizmente, eu não sei se eu não me expunha lá em Belém a isso, mas comecei a conhecer algumas partes muito ruins, né? E estando sozinha. E aí eu olhei e falei, eu escolhi isso. Eu escolhi. Esse crescimento, essa pressão que eu estava passando, eu tinha escolhido. Então, de alguma forma, como eu já tinha feito todo esse rolê, eu tinha que embarcar, eu tinha que continuar, na verdade, no barco. Desistir nunca foi uma opção, nunca tive um plano B, era um plano A e o plano A tinha que dar certo. E aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma qualificação de trabalho, eu estudei, eu estudo, eu me atualizo, e o que eu posso fazer? Comecei a me movimentar com alguns amigos para montar esse lugar que vocês estão vendo hoje. Infelizmente, houve desistências e eu tive que ficar sozinha. Tive que albergar um lugar que foi pensado para mais de 2 pessoas e fiquei sozinha nesse lugar, que é esse lugar que vocês estão vendo aqui atrás. Mas, falando assim, né, abertamente, como primeiro vídeo no canal, como um vídeo até para quem tá mudando, para quem quer mudar de estado, quem vê São Paulo, quem romantiza, não é tudo isso que a gente imagina quando a gente não mora aqui. A gente tem uma visão de que é uma cidade que pode te abraçar. Mas em qualquer lugar que você vai, que não seja o seu lugar de origem, você vai passar por muita coisa. E cidade grande não é diferente, né? Cidade grande que tem muita gente misturada também vai te trazer muitos aprendizados, para não dizer problemas. Então, hoje faz 2 anos, hoje não, né? Vamos se fazer 2 anos e meio que eu vim. E essa Thaís aqui que tá gravando esse vídeo para vocês não seria a mesma que gravaria um vídeo logo que eu cheguei, ou com 1 ano, tá? Mas esse crescimento todo que aconteceu comigo, ele foi muito importante e está sendo importante, porque até hoje eu passo por situações de choque cultural, de costumes culturais que ainda consigo observar aqui, e que eu falo até que alguns costumes meio tóxicos de alguns da região ou de alguns tipos de regiões do Brasil. E isso não é novidade, né? Isso não é novidade pra gente, porque preconceito e essa diferença de tratamento, ela existe. Eu falo pra vocês que eu nunca sofri, assim, explicitamente, racismo. Racismo, nunca sofri, assim, explicitamente. Porém, e aí, pessoal, para complementar o que eu tô falando, você que quer mudar, que acha que mudar é difícil, que acha que mudar de cidade pode te trazer novos ares, novas coisas, que tudo vai ser muito diferente, eu quero falar para vocês que é uma coisa que alguém me falou atrás, e eu não lembro quem, mas isso reverbera muito, isso entra muito na minha mentalidade, que se você tem um problema pessoal, esse problema vai te acompanhar para onde você for. Então, eu falei para vocês no início do vídeo que esse vídeo é uma mistura de assuntos, né? O assunto principal é crescimento sob pressão. Mas o autoconhecimento, ele tá sendo, eu falo que eu ainda não completei essa jornada e acredito que a gente só completa mesmo no final da vida, mas o autoconhecimento, ele foi importantíssimo, porque falar para vocês que eu passei por cada situação, de acreditar, né, de ter o mapa mental de acreditar que o próximo pode pensar ou levar em consideração o humano, né? Então,
mudar de cidade e ir para uma outra cultura, mesmo estando no seu país, mesmo mudando de estado para estado, estando no Brasil, é um choque. E eu vejo que não são muitas pessoas que fazem isso, né? Então, para exemplificar para vocês mais ou menos, vim para cá, conheci uma pessoa, trabalhei em lugares que aconteceram muitas coisas, mas hoje, trabalhando aqui no meu lugar, aquilo que vocês estão vendo ali atrás é um consultório, me faz pensar que essas coisas ruins que aconteceram, elas foram, de uma forma, um crescimento, tanto para mim como para as outras pessoas, óbvio, né? Porque não existe o crescimento unilateral. Se você tem uma relação social, a outra parte também cresce. Mas esse crescimento, ele foi sob pressão, e uma pressão escolhida. Foi uma pressão escolhida. Eu escolhi. E acaba que pesa um pouquinho mais, né? Porque você fala, nossa, eu tô passando por isso. Eu podia estar lá, na minha zona. Eu podia estar lá no meu conforto. Eu podia viver aquela realidade. Só que eu não sei se você que tá me vendo e tá vendo esse vídeo, você tem essa questão de eu tenho essa energia de não ser conformado. Existe uma dualidade nisso, tá? Você não ser conformado e você ter uma ambição de crescimento, mas um crescimento saudável, não passando ninguém para trás, enfim, sendo o mais transparente possível. E estar nesse ambiente hoje faz muito sentido para mim, a Thaís de hoje, porque adiante estava tudo muito bagunçado. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês no vídeo, no primeiro vídeo, né? Eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem. Eu não pedi no início do vídeo porque eu falei, bom, vou falando, né? Esse é o primeiro vídeo realmente, vou falando e aí o assunto vai se desenrolando. Então, assim, você que quer mudar de estado, você que quer crescer, você que escolhe crescer sob pressão, acredite muito no seu eu e busque autoconhecimento. Do jeito que você quiser, tá? O autoconhecimento para mim, ele é o X, para você pode ser o W, o Y, tanto faz, mas se conheça, entenda os reais motivos para você querer crescer, porque a pressão, ela vai vir de ambos e todos os lados. Eu quero encerrar esse vídeo, né, esse meu primeiro vídeo aqui do canal. Agradeço você de ter chegado até aqui, visto esse vídeo até aqui. Desculpem um pouquinho da vergonha, um pouquinho, né, que eu ainda estou me familiarizando aqui com o YouTube, apesar de ter as redes sociais, de ter o meu trabalho na rede vizinha, né, e eu falar muito lá, mas aqui no YouTube é um pouquinho diferente, então, por favor, tenham um pouquinho de paciência. Vou compartilhar aqui bastante coisa sobre a vivência, sobre viagem, sobre a minha profissão e principalmente sobre alguns insights, tá bom? O título vai ficar aqui, vai ser esse, sobre crescer sob pressão. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.